Olá, minha amiga, meu amigo. Você é nosso convidado para o curso preparatório para o concurso da Prefeitura de Paulínia, PEB 1, Professor de Educação Básica, nível superior. Nesse nosso estudo, vamos abordar os dois grandes blocos da área pedagógica, que é o processo do ensinar e aprender e os fundamentos da educação. No processo de ensinar e aprender, trabalharemos como que se dá o desenvolvimento cognitivo, especialmente da criança, problematizando as suas formas de alfabetização e o seu desenvolvimento junto com o brincar e o cuidar. Ou seja, vamos percorrer os principais temas da psicologia, da pedagogia, da psicopedagogia, voltados ao ensinar e aprender. O outro bloco será sobre os fundamentos da educação. Quais são as concepções de escola, as correntes pedagógicas, como que a educação pública se configura no atual cenário. Nós vamos também falar dos direitos humanos e quanto isso é importante para o processo educacional e a formação de cidadãos ativos, críticos e participativos. Por isso, vamos dar uma breve introdução ao tema dos processos cognitivos na alfabetização, para você já começar a sua preparação, o seu estudo rumo ao sucesso. Olá, minha amiga, meu amigo. O nosso tema é processos cognitivos na alfabetização. O primeiro ponto a abordar é a representação da linguagem e o processo de alfabetização. Nós temos aqui uma oposição, já de início, entre a visão tradicional da alfabetização e uma postura crítica. Quais são os elementos dessa visão tradicional? A alfabetização, do ponto de vista conservador, é em função da relação do método utilizado e o estado de maturidade ou de prontidão da criança. Ou seja, a criança atingindo uma certa idade, acredita-se que ela está predisposta a ser alfabetizada e antes disso, não. Poderá também acelerar esse processo por meio de métodos de alfabetização que venham a fortalecer esse amadurecimento. E a visão crítica? A visão crítica coloca os polos no processo de aprendizagem. Quais são os polos? O professor, o educador e o aluno, o educando, ou seja, aquele que ensina e o que aprende. Essa é uma postura que diverge do pensamento tradicional, pois esse pensamento tradicional não leva em conta um terceiro elemento, que é a natureza do objetivo do conhecimento envolvendo essa aprendizagem. O que quer dizer isso? Que a alfabetização é um fenômeno complexo e que não pode ser tratado apenas como uma solução metodológica. Qual a proposta? Aqui nós estamos seguindo o pensamento de Emília Ferreiro e Anna Teberoski, que diz que a forma crítica de alfabetização é um objeto de conhecimento que intervém no processo utilizando essa tríade. O que é exatamente essa tríade? É termos o educador, o educando e o objeto chamado alfabetização. Nós temos de um lado o sistema de representação alfabética da linguagem com suas características específicas, ou seja, nós temos todo o sistema de escrita alfabética, ou SEA ou SAE, Sistema Alfabético de Escrita, que não é somente código, ele vai além do código da sinalização e passa por um sistema de comunicação. De outro lado, nós temos a concepção daquele que aprende a criança, e aqui vale já uma observação, que essa criança tem o seu cérebro plástico, a plasticidade da sua formação, do seu desenvolvimento, faz com que, no nosso tempo atual, tenhamos que fazer valer novas formas de relacionar com essa criança. E também as concepções de quem ensina diante desse objeto de conhecimento, porque entre nós docentes temos várias concepções, algumas mais avançadas, outras tradicionais, entrando em jogo quando se trata desse processo da mediação
do acesso da criança à cultura em geral e, particularmente, ao sistema de escrita alfabética. Bom, o nosso tema ele está voltado a compreender os processos cognitivos, ou seja, como que a criança aprende, como o professor ensina. Isso significa entrar no campo da discussão teórica e metodológica do processo de alfabetização. E um dos primeiros pontos que nós precisamos ter em consideração é que a escrita é um sistema de representação, assim como é também a leitura, os símbolos e toda a cultura humana são sistemas de representação. Bom, a escrita não é apenas um código que transcreve graficamente as unidades sonoras. Quando eu digo A, estou falando a letra A e emitindo um som. O código de escrita não é somente essa transcrição, ele vai além. Qual é o ponto de partida aqui para nós entendermos melhor essa formulação da alfabetização? É considerar que hoje nós temos um processo de escrita bastante avançado, nós temos processadores de texto, nós temos inteligência artificial, que quando você fala, já está transcrevendo a sua palavra, a sua frase, já está interpretando e corrigindo, colocando na ortografia. A escrita, ela teve um desenvolvimento milenar, é um processo histórico. Bom, se é um processo histórico, houve uma série de mudanças sociais até chegar ao que nós conhecemos hoje como sistema de escrita alfabética, sendo um sistema de representação da realidade e não apenas um código de transcrição do objeto para a nossa linguagem escrita. Quando eu vou fazer um esquema para você, quando eu tenho um sujeito interagindo com um objeto, que é a letra O, de objeto, que é a natureza, são os produtos realizados pelo trabalho humano, e também nós temos as relações sociais, porque não existe um ser humano sozinho. Nós temos o S1, o S2, o sujeito 1, o sujeito 2 interagindo nesse meio ambiente, nesse universo, produzindo cultura. A escrita vem, portanto, de uma longa trajetória não igual, de vários sentidos, pela história humana. Por isso, é importante entender que a escrita é um sistema de representação. Não é um código, não tem a fruta maçã, é a palavra maçã, ou apple, ou manzana, seja a mera codificação humana do objeto existente. Se nós admitíssemos isso, estaríamos pensando, como Platão, que as ideias subsistem além de nós e antes de nós num campo metafísico. Não é isso. A escrita é uma convenção humana, é um sistema para dar conta dessa realidade, para fazer uma mediação com a transformação desse mundo. Quando nós consideramos, por exemplo, o sistema de representação do número e da linguagem no início da vida escolar, olha só o que diz a Emília Ferreiro. As dificuldades são muito similares ao processo de construção do sistema ao longo dos séculos. Eu até brinco e digo assim, olha, você quer alfabetizar uma criança até os 8 anos, ou até os 7, algo que a humanidade demorou milhares de anos para chegar? Olha a riqueza e a complexidade que é o processo de alfabetização. Segundo Emília Ferreira, a criança também percorre algumas hipóteses, algumas formulações que os nossos ancestrais também fizeram em relação à escrita. Isso é maravilhoso, é algo muito bacana da gente refletir, porque ela vai dizer assim também, em ambos os casos, a criança reinventa os sistemas. Lógico, quem não viu uma criança criando palavras, criando representações, criando uma linguagem própria? Há vários elementos aí na literatura também e na vida cotidiana, na vida escolar, que mostram essa capacidade criativa de sistemas dos nossos educandos, porque são produtores de cultura. Bom, reunindo esses elementos no sistema, as crianças também devem compreender esse processo e as regras de produção,
que coloca um problema epistemológico fundamental. Qual é a natureza do real e a sua representação? Aqui eu vou colocar como R minúsculo, representação da realidade. Entendemos que é uma convenção, que é um sistema, que ele é socialmente aceito, historicamente construído. Bom, mas o que é um problema epistemológico? Episteme é a deusa grega da ciência. E lógico é o estudo, ou seja, o estudo da ciência, da deusa grega. Nós temos aí uma palavra que quer dizer toda ciência tem um objeto, um método, princípios, teorias, aplicações, exemplos e também polêmicas. Não há ciência sem polêmica. Há pessoas que são negacionistas em torno da ciência, porém a ciência nos traz a visão mais adequada da representação do real, pois a ciência faz com que nós abstraiamos da realidade a nossa representação. Assim acontece com a escrita, que é uma abstração do real. É algo incrível, como que o processamento da nossa realidade vem ao nosso cérebro, aos nossos neurônios, às correlações, para nós darmos sentido a essa realidade. Colocando a questão da escrita, vem o significado, o significante, a questão do signo linguístico. O signo é uma união entre um significante e um significado. O signo, por exemplo, eu vou aqui falar da palavra maçã, ela é, vou fazer um desenho aqui, né? A minha maçã meio torta, mas você deve ter imaginado uma maçã bem vermelhinha, ou uma maçã mordida lá da mitologia judaico-cristã, ou você deve ter imaginado uma maçã do amor. O que você imaginou quando eu disse a palavra maçã? E aqui eu faço cabinho, que tem que ter um cabinho a folhinha, senão o pessoal diz que a gente está maluco. Tem que ter aqui uma representação de uma mesa. Então é muito importante a questão do signo, que tem um significante e um significado. Temos um significante na palavra e temos um significado daquilo que ela quer dizer para nós, e muitas vezes o sentido é diferente do seu sentido material. Quando eu disse a palavra maçã, você pode ter relacionado a uma memória afetiva. A maçã do amor, a maçã da mitologia judaico-cristã, ou uma maçã, a fruta que você está com vontade de se alimentar. Tem também a maçã, que é destinada ao professor, e a professora é um símbolo, também utilizado muito nas nossas relações, conforme as culturas vai variando. Saussure, que é um linguista e filósofo francês, foi quem formulou a teoria do signo linguístico através da disciplina chamada semiótica, que não é meia ótica, não, é o semion, é a ciência do sentido, a perspectiva do sentido, e aí nos traz algumas reflexões sobre o caráter bifásico do signo linguístico. O que é isso? Ele tem sempre um significante e um significado. Maçã pode significar várias coisas. Quando diz que há vários significados, utilizamos a palavra polissêmico, semion, que é o mesmo de semente, a mesma raiz de semente, de cultivo, da fruta que sai e vai crescer uma árvore que vai reproduzir novos frutos. Assim, os semions, os significados, vão se proliferando, vão se multiplicando no caráter da polissemia. Em todo caso, sempre o signo tem o significante e o significado. Portanto, ele vai estar em referência ao que está em jogo. Seja um objeto da realidade, vou aqui volto a fazer o meu quadrinho, né, meu quadrinho aqui, do sujeito e objeto. Novamente, essa relação de representação aqui pela letra R vai se estabelecer também socialmente com outros sujeitos, outros S's. Aqui eu coloco 1, 2 e 3 apenas para identificar que são diferentes. O que está em jogo na relação
é a produção de significado. Aqui só exemplificando, quando eu digo está tudo azul, é uma linguagem popular para dizer está tudo jóia. A gente não se percebe, mas às vezes o dia está cinzento e a pessoa pergunta, está tudo azul? Ah, mas por que está tudo azul? Se a pessoa está desconectada daquele contexto, ela não vai entender, pode até levar a mal. Ah, mas você não está vendo que está tudo cinza? Por que está dizendo que está tudo azul? E assim ocorrem os conflitos por problemas na nossa comunicação, nas atribuições de significados e significantes. É por isso que ocorre a confusão. Muitas pessoas dizem algo e a pessoa na relação vai entender outra coisa. Ou as insinuações, quando você de fato quer dar aquela indireta e a pessoa já fica percebendo que você, pela linguagem, deu um significado diferente à sua entoação de voz, por exemplo, com uma ironia, né, com uma palavra um pouco mais pesada ou até mesmo com algo mais sério ou descontraído. Com os exemplos, nós vamos agora retornar à compreensão da escrita do tipo alfabético. Mesmo essa escrita e mesmo as silábicas podem ser sistemas de representação. Essas são suas características, pois elas representam diferenças entre os significantes. Por exemplo, uma criança que faz aqui uma letra M, ela pode estar querendo dizer maçã, porque maçã talvez tenha aqui uma borda, um contorno que representaria uma letra M, talvez. Aqui eu estou jogando uma hipótese. É assim que a criança faz. Ela joga hipóteses de sentido porque ela busca diferenciar os significados e os significantes. Por exemplo, quando o bebezinho aprende a dizer mamá, papá, ela não está chamando mamãe ou papai, talvez sim, mas, em geral, ela está pedindo comida, mamadeira, mamá e papá, papinha. Veja como é interessante a nossa criatividade de ser humano de utilizar as palavras para dar sentido a tudo isso que nós temos. Bom, nós temos escritas alfabéticas e os outros tipos de escritas são as ideográficas. Esse tema das escritas ideográficas é um pouco deixado de lado quando se trata da alfabetização, mas o ideograma, a representação icônica por forma de símbolos, de desenhos, de rabiscos, garatujas, é essencial, pois a gente pode demarcar uma diferença, como eu estou fazendo aqui minhas anotações, são rabiscos, também a criança vai criando as suas hipóteses de representação para o quê? Para se comunicar com o mundo, para interagir. Esse é o grande sentido do sistema de escrita alfabética. Propiciar, avançar e melhorar a nossa interação, a nossa comunicação. No processo de alfabetização, nós temos 3 grandes períodos. E aqui eu vou defini-los para depois podermos aprofundá-los. Nesses grandes períodos tem muitas subdivisões. Esses períodos fazem uma analogia com o desenvolvimento tortuoso da nossa história para chegarmos aos sistemas de representação, que eu vou abreviar com as letras SEA, Sistema de Escrita Alfabética. Nas origens da humanidade, os nossos ancestrais, havia uma diferença entre o icônico e o não icônico. Aqui nós temos o primeiro passo. A humanidade fazendo pinturas rupestres, contando o gado com gravetinho, deixando marcas no caminho, decorando a sua caverna como lar, acendendo o fogo da lareira e trazendo essa afetividade no recanto que depois se torna lar. A casa, o abrigo se tornou lar. Há representações icônicas. A criança também faz. Que legal. Então, a criança, não é que a criança seja um ser primitivo, não é isso. Não é essa correlação. A relação aqui que Emília Ferreira e Ana Teberoski fazem é que o ser humano passa por processos de construção dos significados até chegar a esse grande sistema de comunicação que é o sistema de escrita alfabética. E passa a se relacionar
por signos abstratos. Segundo passo, nossos ancestrais buscaram diferenciação, entendendo variações sobre os eixos. Exemplo banal, aqui eu fiz esse Vzinho, mas esse Vzinho é similar ao chifre de uma vaca ou de um boi. Então eu tenho aqui, fiz a carinha aqui do nosso animalzinho. Então, ao longo da história, aquela representação do V, por exemplo, poderia ser associado a uma vaca, a um boi. Hoje, esse V já está desprendido daquele significado originário. Nós não nos questionamos a origem de cada signo e trabalhamos de forma abstrata com eles. Mas na história humana e no desenvolvimento da criança, há um processo chamado diferenciação, buscando controlar as variações. E por último, uma fonetização da escrita. Aí eu chamo a atenção porque é a correspondência grafofônica. Ou seja, eu estou dizendo gra, então é G-R-A e não glá. Gra. A aberto, não é grão. Se fosse grão, colocaria um tio. É grafofônica. Fônica. Eu tenho uma sílaba que é mais presente, mais acentuada. É uma proparoxítona. Fônica. Grafofônica. O que eu fiz? Fiz uma fonetização na escrita. A escrita vai representar a minha fala. Isso inicia com o período silábico e culmina no período alfabético. Então essas são as grandes linhas que também a criança percorre, como nós, enquanto humanidade, enquanto espécie, enquanto ser, ou seja, a nossa origem filogenética, que é a nossa origem enquanto espécie humana, animais humanos, animais racionais, e também a nossa dimensão ontogenética, que é como nós nos constituímos como seres humanos. Esse, em resumo, é o nosso passo aqui para entender os processos cognitivos da alfabetização em foco. Muito obrigado pela sua presença aqui, acompanhando esse nosso momento pedagógico, e até um próximo encontro.